nós vamos trabalhar aí com esse assim também aparece, Marcela? Vou mudar aqui o slide, vou botar em maior, vou mudar o slide. Eu queria mudar esse aqui, eu queria esse screen. Esse aparece mudando o slide ou não? Embaixo, a setinha de slide? Eu estou mudando o slide, dá para perceber aí ou não? Não. Ok, vou tentar carregar outro screen, tá? Porque esse screen eu não acho tão interessante. Vou mudar o screen aqui. Agora você vê de uma forma diferente aí, Marcelo? Por favor. Agora tá possível. Passando agora os slides. Agora passou. Tem questionário pós-aula. Isso, ok. É esse que eu queria, tá? Esse realmente que eu queria. Então, pessoal, nós vamos aí para o nosso encontro 6, tá? Vamos, o Marcelo, agora você pode acertar o mudo aí pra gente? Qualquer coisa eu te chamo novamente, ok? Obrigado aí, mais uma vez. Pessoal, bom dia a todos, tá? Então, a gente vai continuar aí. Hoje vocês vão ter uma interatividade um pouquinho maior. Sinta-se à vontade, nesse momento da correção dos exercícios, para vocês abrirem o áudio e falar conosco, fiquem à vontade, tá? Mas eu solicito aí que mantenham tanto o vídeo quanto o áudio desligado, caso não tenha nenhuma, não queira fazer nenhuma interferência, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho aí, é corrigir a parte dos exercícios, né? Então, do encontro 4, em que a gente falou do exame físico intraoral, então, quais são os objetivos do exame físico intraoral? Os objetivos junto com a anamnese, é a gente buscar os sinais e sintomas relacionados à queixa principal dentro da cavidade oral. Entretanto, nós vamos não só buscar os sinais e sintomas dentro da cavidade oral relacionado com a sua queixa principal, mas também nós vamos buscar outros dados que sejam pertinentes para que a gente possa anotar na ficha clínica, mesmo que não estejam relacionados à queixa principal do paciente. Então, na verdade, pessoal, todas as alterações que forem vistas, né, todas as alterações que forem vistas no paciente, todas as patologias que forem observadas, deverão ser anotadas. A gente vai perceber que trabalhos clínicos anteriores, né, quer dizer, houve uma alteração do que era normal, nós também vamos anotar. Bem como também é interessante anotar a alteração da normalidade, que é algo que eu acho que vocês estejam vendo aí em outra disciplina, mas também as alterações da normalidade, apesar de não ser lesão, a gente também anota, né? Algumas alterações da normalidade que a gente pode citar aí na questão número 2, 6 tipos de alteração. Então, tem língua geográfica, né? Tem linha alba, tem grânulos de Fordício, Fordyce, língua sulcada, língua pilosa, são os mais comuns que a gente costuma ver dentro da cavidade bucal, que são alterações da normalidade. Há outras também, né? Então a gente citou umas 6 aí, mas há outras como variculosidade, né? A presença de uma saída do ducto da parótida mais aumentada. Então são algumas alterações do que é normal, né? Na verdade não são patológicas, é só uma alteração do que é normal. Quais estruturas, então, o terceiro quesito aí, quais são as estruturas que o dentista deve avaliar no exame intraoral? Quais são as estruturas? Bom, na verdade, a gente deve examinar tudo que há dentro da cavidade bucal, tá? Então, a gente pensando, imaginando de fora para dentro, entrando dentro da boca, então a gente deve examinar lábios, devemos examinar fundo de saco de vestíbulo, quer dizer, a região do corredor vestibular bucal. Devemos examinar, ao mesmo tempo, bochecha, freios, inserção de freios e bridas. Devemos examinar a parte lateral, né, a parte medial da mandíbula, assoalho ou soalho de boca,
a parte lateral da língua e dorso da língua, ventre da língua, inserção do freio lingual, palato duro, palato mole, região de orofaringe, vórtex vestibular, região retromolar, as amígdalas ou tonsilas, né, um nome mais técnico, a úvula e a gengiva, né, que é a parte do tecido mole da boca que reveste os dentes, que circula o dente, e os dentes propriamente dito. Então, tudo deve ser examinado na busca de qualquer alteração patológica que possa existir. Como que é feito esse exame intraoral de todas essas estruturas, tanto estrutura mole, que são as mucosas de gengiva, quanto o tecido duro, que é o osso, né, e os dentes. Como a gente pode fazer esse exame, né? Através da inspeção e da palpação. Inspeção visual direta e indireta, com o uso do espelho, e a palpação direta ou indireta, com o uso dos dedos ou com o uso de instrumentais que nos auxiliem aí na busca dessas lesões. E as principais observações de cada estrutura, o conjunto de estruturas durante o exame intraoral. Então, é isso que a gente citou agora há pouco, né? Tudo que é relacionado à cavidade oral deve ser examinado, tá? Palpado e inspecionado para a busca de alterações. Qual a importância do exame da gengiva e dos dentes? Como são realizados? Olha, a importância também é fundamental. O que a gente tem que levar em consideração é que nós devemos nos eximir, a princípio, de ir direto aos dentes e à gengiva, que muitas vezes a gente se concentra nos dentes e gengiva e esquece do resto das mucosas que fazem parte da cavidade. Muitas vezes a gente deixa de observar algumas lesões. Mas é fundamental que a gente tenha um exame criterioso também, tanto da gengiva quanto dos dentes. Muitos processos inflamatórios gengivais não são observáveis clinicamente, a necessidade de uma palpação tanto direta quanto indireta para essa observação. E os dentes também de fundamental importância, busca de qualquer alteração na estrutura dos dentes, tá? Como que é realizado? A gente realiza, então, através da inspeção direta e indireta, também e através do uso de sondas, né? Que é a sonda exploradora, que é usada na busca de lesões de cárie, restaurações insatisfatórias, né? E também no uso da sonda periodontal, que vocês verão aí com mais propriedade mais para frente. Vocês verão como que é o uso da sonda periodontal e da sonda exploradora, obviamente, né? Quando a gente estiver lá na clínica, a gente vai poder trabalhar isso de uma forma mais direta e melhor, tá? Também não vou deixar de citar para vocês que dentro do escopo do exame físico intraoral é fundamental essa inspeção e a palpação. Entretanto, muitas vezes há uma necessidade de um exame complementar, que a gente vai ver mais para frente, o exame complementar, principal deles para nós dentistas, o exame complementar é a radiografia intraoral, radiografia extraoral e a tomografia, tá? Então a gente vai ver mais para frente aí, relacionado a radiografias intraoral ainda neste semestre, como que é realizado. Então é fundamental também os exames complementares, tá? Eles são, como o nome próprio já diz, eles são exames complementares ao exame físico, um exame clínico primário, tá? Então a gente, na verdade, o exame complementar radiográfico de imagem, imaginológico, que a gente chama, ele não deve ser substituto do exame clínico. O exame clínico é fundamental, ok? Então, está aí a resposta aí do encontro 4 para vocês, né? Então, vamos lá para ainda tem mais algumas do exame do encontro 4, perdão, tá? Eu tenho mais algumas questões aí do encontro 4, que é o que é o PSR. Vou colocar uma ponteira laser aqui. O que é o PSR? PSR vem do inglês de periodontal, que é de periodontia, né? O periodontal. Screaming, que é o screaming, um registro, uma forma de registrar, tá? Não é screaming, não, perdão. Deleta que o Léo falou. Estou pensando em screaming aqui
do aplicativo que a gente está usando e dei uma viajada. Então, é periodontal, que vem de periodontal, simple, que é de simples, né? Recording, que é de registro. Então, é um registro periodontal simplificado, tá? Simplificado, que é uma forma de anotação, tá? Então, PSR ou R, né? PS, registro periodontal simplificado, é uma forma de anotação gráfica e notorial de como está a situação, né, da cavidade bucal através do uso de scores, né? Então a gente tem uma ideia de como está o processo, a gengiva, né, a alteração gengival dos dentes, relacionados aos dentes, obviamente, através de um registro periodontal simplificado. São algumas anotações, né, nominais, que a gente coloca números, são scores, que a gente faz aí para se ter uma ideia das condições periodontais do paciente. Obviamente, através desses scores, a gente determina um plano de tratamento para ele. Vocês vão ver isso com muito bacana depois, lá na clínica, como que isso funciona, tá? Bom, esse registro, né, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho com ele, tá? Então, a gente não vai entrar muito no mérito agora, daqui a pouquinho a gente vai fazer alguns exercícios, vocês vão ver que legal isso aí. E o odontograma, né? O que é odontograma? Também um registro que é tanto nominal quanto gráfico, né, das condições do dente. Então, grama vem, né, de gráfico do dente, né? Então, o gráfico do dente, ao qual a gente faz a anotação da condição dos dentes assim que o paciente inicia o nosso tratamento odontológico. Ele é fundamental, tá? Ele é fundamental como ferramenta para definição de tratamento e acompanhamento, né, durante o seu procedimento, tá joia? Também nós iremos fazer um exercício do odontograma. Como ele é preenchido, né, esse preenchimento dele, a gente vai aí fazer um exercício para a gente conseguir trabalhar isso daí, tá joia? O que deve ser avaliado no exame oclusal? Como eu falei para vocês, exame oclusal, como vocês não tiveram oclusão ainda, nós vamos deixar isso mais para frente, né? Vocês verão lá na clínica como que é feito esse exame oclusal. Tem lá as anotações na ficha clínica, nós vamos trabalhar isso daí, tudo bem? Mas o exame oclusal, a gente vai avaliar principalmente as relações interoclusais que os dentes têm, quer dizer, arcada inferior com os dentes da arcada inferior, com os dentes da arcada superior, joia? Então, há movimentações mandibulares que promovem aí um contato interoclusal dos dentes de baixo com os dentes de cima. É importante a gente fazer a anotação desses dados, muitas vezes eles são pertinentes para alguns problemas de cavidade bucal, ok? Ótimo. Então, tá aí o questionário do encontro 4, né? Aí agora eu abro, né? Eu deixo vocês aí à vontade para me questionar qualquer dúvida a respeito desse encontro aí, número 4, tá? Vou deixar aí uns 30 segundos. Se alguém tiver aí que falar alguma coisa, a gente deixa aberto aí uns 30 segundos. Se não tiver ninguém, eu passo aí para o questionário do encontro 5. Ok, então, Marcelo, por favor, você tá dando para dar sequência aí no áudio, por favor? Abre o seu e me responda. Tá sim, tranquilo. Ok, obrigado, tá? Vamos passar para o questionário do encontro 5, tá? Se vocês quiserem parar, gente, fiquem à vontade aí para perguntar, tá? Ok? Então, aí o questionário pós-aula do encontro 5, conceito de diagnóstico, né? Conceito de diagnóstico é algo que é muito, assim, pertinente, porque vocês vão trabalhar a vida inteira com esse ponto de interrogação aí, dentro da odontologia, né? De cada momento dentro do seu consultório, vocês vão trabalhar com ponto de interrogação, né? Que doença que esse paciente tem? Como comentei com vocês, muitas delas vão ser de fácil acesso e fácil diagnóstico. Então, diagnóstico é o quê? Eu tentar descobrir, eu tentar direcionar qual que é a doença que este paciente tem, né?
Então, o questionário é fundamental, essa ideia que a gente tem de questionamento da coleta de sinais e sintomas, quer dizer, de sintomatologia, para que essa coleta, né, eu pego aqui sinal, né, e eu pego sintoma, a união desses dois vai me dar o quê? Vai me dar a resposta à doença que o paciente tem, vai responder meu ponto de interrogação. E eu vou definir para esse paciente qual que é a sua doença, né? Qual que é a sua doença, o que que afeta ele. Pessoal, é meio feio escrever isso aqui, não é esquisito, é diferente demais, mas qual é a sua doença, tá? Isso daí, obviamente... Oi? Pois não? Vocês não estão vendo mais? O meu não tá aparecendo. Ok, então vou voltar aí, pessoal. Só um minutinho que eu vou voltar o screen aí, tá? Então vamos lá, deixa eu ver o que está acontecendo. Obrigado por ter alertado aí, tá, Marcelo? Realmente, tá? Então vamos procurar aqui novamente. Parece que meu screen saiu. Vamos lá. Devo ter apertado aí sem querer alguma tecla aí. Ok. Aqui. Muito bem. Voltou aí, Marcelo? Voltou agora, né? Tá ok. Então aí, ó. Conceito e diagnóstico. Então, o diagnóstico é um ponto de interrogação para a gente, né, pessoal? Que a gente vai juntar lá, olha, só lembrando, nós vamos juntar os sinais que a gente físico, intraoral, extraoral, junto com os sintomas relacionados pelo paciente. Isso vai ter uma sintomatologia e associando um dado com o outro, eu vou descobrir qual que é a doença do paciente. Eu vou responder, eu vou responder, né, aquela pergunta fundamental que é o diagnóstico, qual que é a doença que esse paciente tem, tá? Então, o diagnóstico, ele é uma ferramenta fundamental, porque é a partir dela que a gente vai definir todo o tratamento do paciente, né? E o diagnóstico, na verdade, pessoal, o diagnóstico, ele é muito dependente do conhecimento prévio que vocês tenham, né? Então, alguns diagnósticos vão ser fáceis de vocês fecharem, outros vão ser realmente um verdadeiro ponto de interrogação, né? Se a gente vê muito bem aí que a gente não sabe, né? As pessoas têm dificuldade, os médicos têm dificuldade para definir se um paciente tem o COVID-19 ou não. Isso é porque o diagnóstico, muitas vezes, ele é dificultado porque sinais e sintomas, eles se misturam muitas vezes, né? E isso daí nos confunde na hora de fechar o diagnóstico. Então, o conhecimento seu, a sua experiência clínica vai facilitar muito ao longo do tempo. Então, o conceito realmente diagnóstico é... Saiu de novo? Saiu? Eu acho que é a borracha. Quando eu uso a borracha, ele sai. Então, vou parar de usar a borracha. Eu percebi aqui, sempre quando eu uso a borracha, ele sai fora. Então, nós não usaremos mais a borracha. Ok. Então, pessoal, o diagnóstico aí, tá? O diagnóstico, ele é muito dependente do seu conhecimento, tá? Ok? Então, como que é elaborado um diagnóstico odontológico? Através disso que eu comentei com vocês, através da união
né, de sinais e sintomas que vocês vão obter aí na anamnese e no exame físico intra e extraoral, tá? E aí, a gente unindo esses dois, nós vamos chegar a uma conclusão de o que está afetando esse paciente, tá? Então, lá, descrever e diferenciar 3 fases do plano de tratamento. Vamos diferenciar. Então, a fase 1 é aquela fase em que eu vou fazer uma adequação do meio bucal, que eu vou tirar esse paciente de uma fase aguda da doença para uma fase crônica. Eu vou paralisar o avanço de qualquer doença que ele tenha. Qualquer doença que ele tenha, seja cárie, seja doença periodontal, seja algum abscesso, seja alguma lesão, seja algum câncer. Então, é a fase inicial em que eu tenho que devolver a saúde para o paciente ou estabilizar uma determinada doença, tá? Então, essa é a primeira fase. Então, eu vou traçar dentro do meu plano de tratamento tudo que estiver relacionado a essa fase. Por exemplo, né, selamento de cavidades abertas, tratamento do processo inflamatório gengival, eliminação de uma polpa, tratamento endodôntico de um dente que esteja com a polpa comprometida, eliminação de um abscesso, exodontia de dentes condenados, tratamento de lesões, lesões de mucosa, qualquer coisa que eu preciso restabelecer a saúde do paciente, eu vou trabalhar nessa fase 1. A fase 2 vai englobar a parte restauradora, reabilitadora. Eu vou devolver a esse paciente a função e a estética, tá? Então, nesse caso, entra nessa fase 2 do plano de tratamento, os tratamentos restauradores, resina, amálgama, ionômetro, seja o que for, os tratamentos reabilitadores, como confecção de coroa, de próteses, implante, uso de aparelho ortodôntico, próteses removíveis totais, como dentadura, prótese removível facial, como o famoso rote. Então, toda a fase reabilitadora eu englobo na fase 2 do plano de tratamento. Por quê? Porque eu preciso primeiro estar com o paciente estável para depois eu reabilitá-lo, ok? Isso na própria medicina vocês podem fazer várias analogias disso daí, né? Como é que você, paciente, hipoteticamente, vamos pensar, o paciente sofre aí um acidente, né, de carro, seja o que for, então ele está lá, ele está com infecção na perna, está com inflamação no pulmão, seja o que for, uma pneumonia, como você vai começar a reabilitar esse paciente, quer dizer, ele começar a andar, sendo que você não tratou a parte, não restabeleceu a saúde dele. Então, é mais ou menos um parâmetro aí para vocês compararem, tá? E criar situações clínicas, né? Nós vamos ter uma situação clínica mais para frente, a gente vai trabalhar isso aí muito bem, ok? Então, está aí o encontro 5, né? A resposta do encontro 5. E aí, agora é hora da gente trabalhar, né? Agora chegou a hora da gente trabalhar. São 8h05, então nós vamos para o primeiro exercício, tá? Vão ser 3 exercícios de exame clínico que nós vamos fazer. Então, nós vamos começar com o primeiro exercício, que vai ser o exercício para exame periodontal. Depois a gente vai fazer um exercício sobre, eu acho que, não, minto, desculpa. O primeiro exercício é sobre exame clínico, tá? Isso, não, são 4 exercícios, viu, pessoal? 4 exercícios. Então, a gente vai ter aí mais ou menos em torno de 20 minutos para a gente trabalhar cada exercício, tá, ok? Então, o primeiro exercício fala sobre exame clínico. O segundo exercício vai falar sobre o exame periodontal. O terceiro exercício vai falar sobre o índice de placa. E o quarto exercício vai falar sobre o odontograma. Olha que legal que vai ser hoje. Hoje vai ser bacana que vocês vão interagir. Eu vou, entre vocês podem interagir entre vocês via WhatsApp ou qualquer outra ferramenta, né, videoconferência. E para responder esses questionários, eu vou deixar aí vocês alguns minutos para vocês responderem. Hoje a gente vai trabalhar dessa forma, possivelmente para as próximas aulas a gente vai usar um outro dispositivo online, que é o Jambox, tá? Em que vocês constroem toda a ideia de vocês dentro do ambiente das nuvens. Então, cada um aí vai fazer uma construção para que a gente fique guardado lá o exercício de vocês, tá? Mas por hoje a gente vai trabalhar aqui, porque aí eu tenho que dar um exercício um pouco mais tranquilo para vocês fazerem um Jambox, para vocês verem como é que como funciona. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui, vocês vão fazer essas anotações
num papel, num caderno, para depois a gente discutir aí online esses exercícios, tá? Então, o primeiro exercício que eu falei para vocês é o exercício sobre anamnese, tá? E parte de exame físico, tá bom? Então, o que esse exercício fala? Olha só. De acordo com o texto abaixo, relacione os dados que está aqui descrito com os passos da anamnese. Então, como se fosse aí um caça-palavras, né? Vocês vão ler, eu vou ler o texto com vocês daqui a pouquinho, vocês vão procurar algumas palavras ou frases que estão aqui relacionadas e encaixar isso naqueles passos da anamnese. Vou lembrar lá rapidamente os passos da anamnese? Então, a gente tem o quê? A queixa principal, a história da doença atual, né, relacionada à queixa principal. A gente tem a história dele pregressa, né, que é a história odontológica pregressa, a história médica, a história familiar, hábitos e vícios, né? Então, vocês vão pegar aí algumas frases aí e associar, escreve no papel aí, por exemplo, anamnese, né? Queixa principal, eu acho que é isso. História da doença atual, eu acho que é isso, ok? E aí nós vamos também tentar descobrir, né, nesse jogo aqui de frases, né, se há algum exame físico que o dentista tenha realizado, se houve exame físico, qual que foi feito, qual tipo de exame físico que a gente tem, pessoal? Nós temos 3, o exame físico geral, o exame físico extraoral e o exame físico intraoral, né? Então, vou tentar observar se tem algum desses exames físicos aí presentes, né? E se tiver, qual tipo de manobra que o dentista usou, inspeção, palpação, qual tipo de inspeção, qual tipo de palpação, para realizar este exame físico, ok? Ficou bem entendido aí, bem tranquilo, né? Um exercício bem tranquilo. Então, vamos ao texto aí que a gente colocou para vocês sobre esse caso clínico aí. Olha só. Um paciente procurou seu consultório e, entre os dados coletados por ele e os dados observados por você, né? Então, olha só. Então, os dados coletados através da entrevista e os dados observados, quer dizer, que você capturou, né? Seja por, sei lá, por inspeção, palpação, vocês vão definir isso aí para mim. Obteve-se as seguintes pontuações relevantes do diálogo. Paciente falando agora, pessoal. Doutor, minha família sempre teve diabetes e após alguns anos percebi que minha boca está com um problema e essa infecção pode estar associada ao diabetes. Então, a primeira frase que o paciente falou, pessoal, é essa, e eu falo para vocês, olha, um jogo de caça aí de frases, tá? Não quer dizer que está na ordem lá cronológica que a gente conhece, vocês que vão ter que pontuar para a gente, tá? Então, seguindo o que o paciente falou, há 2 semanas fiz um exame e descobri que também estou diabético. Então, falou daí, né? Aí o dentista vai lá. O senhor é fumante? É uma pergunta aí do dentista. O paciente, sim, acho que até piora. Eu sinto que minha boca tem mau hálito e sangra constantemente. Eu já fiz outros tratamentos de gengiva e de aparelho ortodôntico. Não sei se isso pode ter influenciado. Uma frase do paciente aí, mais uma frase do dentista, mais uma pergunta, né? E como posso te ajudar? Perdão. O paciente respondendo: olha só, tem uma gengiva que está doendo muito, tem uma gengiva que está muito dolorida. O dentista: observando sua gengiva, vejo que você tem processo inflamatório e sondando os seus dentes, consigo anotar várias bolsas periodontais, né? Então, aí, as anotações, a ponderação do dentista. Agora, verificando, também observo, em minúsculo, tá? Também observo algumas lesões de cárie e alguns gânglios infartados na região submandibular direita. A sua pressão arterial está elevada, digo a você que possa haver hipertensão, sendo conveniente uma avaliação médica de seu estado de saúde geral. Tem quantos dias que a gengiva dói? Paciente, tem 2 semanas. Então tá aí, pessoal, olha só, veja bem, um exercício bem tranquilo aí, um jogo de caça de frases aí para vocês colocarem em ordem, tá? Para vocês colocarem em ordem e nós vamos aí colocar para vocês, então, pessoal, um tempo, então são 8h10, tá? Até 8h30, né? Eu quero aí que vocês façam as anotações, a gente vai abrir o áudio depois para a gente discutir entre nós aí o que poderia ser cada frase dessas daí, tá bom?
podem discutir entre vocês, né? Obviamente, eu acho até interessante vocês tirarem dúvida entre vocês, ou por WhatsApp, ou videoconferência, e daqui a 30 minutos a gente volta, tá? Eu vou dar um setup no meu áudio aí, vou deixar aqui conectado, pessoal. Eu vou só dar antes de eu voltar aqui, eu vou dar uma setada no meu áudio aqui, eu vou cortar o áudio, mas vou deixar a tela lá para que vocês possam aí visualizar e discutindo. Quando for 8h32, a gente volta para discutir esse caso. Ok, Marcela, por favor? Ok aí, deu para ouvir? Tranquilo, deu para ouvir sim, professor. Ok, então, obrigado, a gente até daqui a pouquinho.
Ok, pessoal. Voltamos aí. Estamos aí. Tá aí, Marcela? Tô sim, professor. Ok, pessoal. Olha só. Veja bem, vamos para a correção aí. E eu vou tentar seguir meio aqui, meio que na, meio que aqui na ordem cronológica, tá? Ou melhor dizendo, na ordem que está na hora que tá aqui o texto. E aí eu vou pedindo cada um aí para ver se consegue inserir para mim aí um comentário. Então, Ingrid, por favor, você pode fazer seu áudio aí? Sim, tá normal, tá bom. Beleza, Ingrid. Você pode responder para mim, por favor? Olha só. O paciente falou nessa frase aqui, ó, doutor, minha família sempre teve diabetes. E após alguns anos percebi que minha boca está com problema e infecção. Essa parte aqui que ele falou, doutor, minha família sempre teve diabetes, onde você poderia colocar lá na anamnese, o Ingrid? Eu acredito que seja histórico familiar. Histórico Exatamente. familiar. Exatamente, gente. Muito bem. E olha, ele ainda fez associação, né? Que a infecção pode estar associada a esse diabetes, né? Então, seguindo aí, ó, Isabela, você tá aí? Isabela Vitória? Isabela, você pode setar on aí no seu áudio? Isabela não está. Karen, você tá aí? Karen? Oi. Karen. Então, dando continuidade aqui, Karen, você pode tentar ajudar a gente aqui nessa resposta, né? Uhum. Então, seguindo aí, ó, há 2 semanas fiz um exame e descobri que também sou diabético. O que pode estar associado a essa frase aí, também descobri que estou diabético? Onde que a gente poderia colocar na anamnese, Karen, por favor? A história da doença? Não. História da doença atual? Não, vamos relembrar os passos que a gente tem aqui, cara. Olha, a gente tem queixa principal, história da doença atual, história pregressa, Uhum. né, história médica, história Ah, familiar. sim. Oi? Na história médica. Isso mesmo, né? Porque ele está relatando que ele tem que tem uma alteração sistêmica, não é isso, cara? Uhum. Bacana, bacana. Beleza. Então aí, ó, seguindo aí, ó, o Lara tá por aí? Pode setar o mudo, por favor, cara, obrigado. Lara, você tá aí? Se você pudesse, acerta o seu áudio pra gente, por favor? Tô aqui. Tá. Lara, seguindo aqui, ó, o dentista pergunta, né? O senhor é fumante? O paciente responde sim, acho que é até pior. Então, quer dizer, ele respondeu sim que ele é fumante, né? Ele é fumante. Sim. Onde que você poderia relacionar essa frase dele aí, por favor, Lara? Na última parte da anamnese, que pergunta sobre hábitos e vícios do Muito bem. paciente. Muito bem, bacana, Lara. Beleza, beleza. Dando continuidade, então, agora, Marcelo, para você agora. Então, olha só, ele falou, né? Sim, acho que até pior. E essa frase aqui: eu sinto que minha boca tem mau hálito e sangra constantemente. Onde que você pode setar isso daí, o Marcelo, por favor? Qual parte da anamnese? É uma queixa principal, né? Queixa principal, exatamente, né? Ele falou 2 queixas principais aí, não é verdade? Mau hálito e sangue constantemente, correto? Joia, joia. Continuando aí, Matheus, não sei se você está aí, seta o seu áudio aí pra gente, Matheus, por favor. Oi. Beleza, Matheus, olha lá então. Ele falou assim, ó, eu já fiz outros tratamentos de gengiva e de aparelho ortodôntico. Não sei se isso pode ter influenciado. Marcelo, onde a gente poderia encaixar aí essa parte aí? Eu já fiz outros tratamentos de gengiva e aparelho ortodôntico. História pregressa, não? História pregressa, exatamente, isso mesmo, bacana. Quer dizer, aquilo que ele já trouxe de tratamento odontológico anterior, ele está relatando aí pra gente, correto? Correto. Beleza, Marcelo, obrigado, viu? Tamires, você tá por aí? Tamires,
Tamires não está. Vitória, você está por aí? Oi, Vitória, beleza? beleza. Joia, já. Então, o Vitória, aí, então, seguindo aí a sequência, né? O dentista pergunta: em que posso te ajudar? E o paciente responde: olha só, tem uma gengiva que está muito dolorida. Esse, olha só, tem uma gengiva que está muito dolorida. Onde que a gente pode encaixar isso aí, Vitória? Na queixa principal? Na queixa principal, exatamente. Tá vendo como é que o jogo de palavras, pessoal, o jogo de frases aí é bacana, né? Como é que faz a gente interagir bacana com o paciente? O Henrique, você tá por aí? Obrigado, viu, o Vitório? O Henrique não tá. Caio, você tá por aí? Eu que agradeço. Oi, Caio, tá tá aí? vendo? Tô ouvindo, Caio, perfeitamente. Então, Caio, dando sequência aí, o dentista pergunta: observando sua gengiva, vejo que você tem processo inflamatório e sondando seus dentes, consigo anotar várias bolsas periodontais. O que significaria isso daí, o Caio? Talvez aí já fuja um pouquinho da anamnese, né? Onde que a gente poderia colocar isso daí, Caio? Poderia ser lá em sinais e sintomas, ou não? A gente poderia colocar isso num exame físico, né? Exame Qual o físico. exame físico que a gente... Isso, exatamente. Qual exame físico a gente poderia colocar isso aí, o Caio? Vamos partir para o exame físico agora, sai um pouquinho da anamnese. Usando a sonda? Usando a sonda, exatamente, usando a sonda. O observando está usando a inspeção também, não é? Então, palpação, inspeção. E ele falou o seguinte, olha só. Eu observo sua gengiva, tem processo inflamatório e sondo os seus dentes. Qual o exame físico que ele está fazendo aí, o Caio? Vamos lembrar lá, olha, nós temos 3 tipos de exame físico, Caio. Tem o exame físico geral, exame físico extraoral, exame físico intraoral. Qual que ele poderia estar participando aí? O intra. O intraoral, exatamente. Bacana, bacana. Henrique voltou? Henrique não, né? Qual outra que eu perguntei? Karen, a Isabela Vitória voltou? Não, né? Tamires voltou? Não, beleza. Então, pessoal, olha só, dando continuidade aqui, ele colocou. Agora, verificando também, observa algumas lesões de cara e alguns gânglios infartados na região submandibular direita. Alguém pode abrir o áudio e me responder o que seria esse exame físico do gânglio infartado na região submandibular? Ô, Léo, é aquele que a gente estava falando em sala sobre as manchinhas que você vem com uma plaquinha de vidro e força o lugar? Ou não? Não, esse gânglio são os nódulos linfáticos, né? O da palpação? Da palpação, né? Exatamente, palpação, isso mesmo. Quem foi que falou, perdão? O Caio. Palpação, Caio, palpação, né, bilateral, ou bidigital, seja o que for. E qual que é o físico? É extraoral, geral ou intraoral, gente? Eu acho que é extraoral. Extraoral, exatamente. Quem respondeu, por favor? Matheus. Obrigado, Matheus. Extraoral, perfeito, gente, muito bom. Então, olha só, estão finalizando aí, ó, a sua pressão, aí o dentista falando, tá? A sua pressão arterial está elevada. Digo a você que possa haver hipertensão, sendo conveniente uma avaliação médica do seu estado físico geral. Esse daí que ele fez, essa afirmativa, advém de qual exame físico, pessoal? O geral. O exame físico geral, né? Que vai... Geral. Isso, exatamente, que pessoal. olha os sinais vitais do paciente. Exatamente. Quem falou? Lara. Lara, bacana, Lara. Obrigado. É isso mesmo, gente. Obrigada. Exame físico geral, tá? E aí, uma última pergunta. Tem quantos dias que a gengiva dói? Presta atenção, eu acho que a gente vai sair do exame físico agora e vamos voltar para a anamnese, né? Tem quantos dias que a gengiva dói? O paciente responde, tem 2 semanas. Essa resposta do paciente tem 2 semanas e essa pergunta do dentista, ela encaixa onde, pessoal? Dentro da anamnese. Histórico da doença atual. Isso, gente, muito bom. Vocês estão
estimadinha aí, bacana. Então, estão preparados para a gente ir para o próximo exercício, tá? Então, vamos para o próximo, tá? E presta atenção aí. Olha só, o próximo exercício é exercício de registro periodontal simplificado. De biofilme não, tá? Biofilme é o próximo exercício. Vamos fazer primeiro do registro periodontal simplificado. E aí eu vou precisar que vocês peguem a aula passada aí, dentro do AVA de vocês, tá? Ou busquem na internet qual que é o código que a gente utiliza para cada tipo de doença aí, tá? Para cada tipo de doença que nós temos, qual que é o código que a gente utiliza aí. Então, olha só o texto. Abaixo segue os dados de um paciente. Ô, professor, Oi. quando você falou o código, é aquele famoso CID? Não. O código, aquele código, um quadrinho que a gente passou, tem o código score 0, score 1, 2, 3 e 4, tá bom? Tá bom, beleza, Vocês obrigada. estão lembrados da aula passada? Então, né? Sim. Uhum. Beleza. Então, você pode pegar na aula passada ou então buscar na internet, tem esse aí, o score, tá? O score para registro periodontal simplificado. Se vocês colocarem lá no Google, lá, vocês acham aí esse score, lá em imagens, tem esse score para registro periodontal simplificado. Então, olha só. Abaixo segue os dados de um paciente quando da primeira consulta odontológica. Transcreva esses dados, quer dizer, os dados estão aqui, ó, pessoal. Deixa eu setar aqui para vocês. Ó, os dados estão aqui, tá? Transcreva esses dados para o quadro de RPS, quer dizer, Registro Periodontal Simplificado, ou Periodontal Screening and Recording, e ache o índice de placa. O índice de placa a gente vai deixar para o próximo exercício. Vamos dar só um ponto aqui, tá? Vamos trabalhar esses dados aqui, ó, bolsa periodontal de 6 milímetros nos dentes 16, 21 e 47. Então, pessoal, agora nós temos que achar esses dentes dentro de cada sextante, tá? Só lembrando, esse sextante aqui, ó, é o sextante superior direito, esse sextante é o anterior superior, esse sextante é o superior esquerdo, posterior esquerdo, esse sextante posterior inferior esquerdo, esse sextante o inferior anterior, e esse sextante aqui, o inferior posterior direito, tá? Então, a gente vai achar, né, esses dentes aqui, ó, só para dar uma ajuda para vocês. Por exemplo, o dente 16 é um molar, né, primeiro molar, então é um dente posterior superior direito. Então, ele está aqui nesse sextante, tudo bem? O dente 21 é o dente incisivo central, né, esquerdo. Então, ele está no sextante superior, né? Então, ele estaria nesse quadrante. O dente 47, por exemplo, é um segundo molar inferior esquerdo. Então, ele estaria nesse sextante aqui, tá joia? Só lembrando para vocês, a gente grava os scores aqui de 0 a 4 quando o pior dente está relacionado, tá bom, gente? Isso é importante falar aí. Então, bolsa de 6 milímetros, né? Vou lembrando para vocês, 6 milímetros é score 4, bolsas de 4 milímetros é score 3, né? Então, dentes aí, dente 21 com sangramento, vocês vão achar para mim, onde que ele está e qual que eu anoto, tá? Dente 41 e 31 com cálculo, supra e subgengivais, e demais dentes sem alteração. Então, aí, ó, nós vamos marcar aí, olha só, pessoal, são 8h45, né? Eu vou dar para vocês aí, eu acho que rapidinho a gente consegue fazer em torno de 10 minutos, tá? Então, 8h55, nós voltamos novamente para a gente corrigir esse exercício aí. Aloquem para a gente, né, os scores aqui, anota no papelzinho e faz esse estante aí para a gente, pessoal, tá? E anota aí os scores, qual que vocês colocaram de 0 a 4 para cada sextante desse aí. Daqui a 10 minutinhos a gente volta aí, beleza? Pura, 2 minutinhos para cada dado aí, tá bom? Ok? Vou dar aí vou dar um mudo aí na minha fala, tá, gente? Então a gente volta aí 5 para as 9 para a gente corrigir isso aí e dar um intervalinho para vocês, ok? Vamos trabalhar. Pessoal, então a gente volta aí daqui a 10 minutinhos, tá?
5 para as 9. Professor, Pessoal, eu esqueci de deixar na tela para vocês, então desculpem aí, tá? O inconveniente, eu vou deixar mais 3 minutinhos para vocês fazerem o exercício, tá? Então até 2 para as 9, tá bom? Desculpem aí. professor, Opa, fala. você tinha me chamado uma hora, só que eu tentei ativar o microfone no computador e não reconheceu. Não reconheceu. Quem falou? Quem tá falando? Henrique, É o Henrique? Ah, não tem problema não, Henrique. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, então. Pode viu? Eu ser? vou reiniciar o computador porque o microfone não tá reconhecendo no computador. Ah, isso. Faz isso mesmo. Obrigado, viu, Henrique? Nada. Eu Um que abraço. agradeço.
Ok, pessoal, estamos de volta aí. Estamos de volta. Então, vamos lá. Preencher esse registro periodontal simplificado aí, pessoal. Vamos começar desse primeiro aí, de bolsa de 6 milímetros, ok? Vocês podem utilizar essa ferramenta aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, ó. É uma caneta, tá ok? Uma caneta, vocês podem aí escrever, né? Quem quiser escrever aqui nesse primeiro quadrante, abra o áudio aí para mim, escreve o score aqui de 0 a 4 e explica por quê pra gente, por favor. Alguém pode fazer isso? Como é que coloca a canetinha, professor? Aqui Como é embaixo, que... você passa o seu mouse assim, vai aparecer aqui, ó. Aí vocês pegam a caneta aqui. Dá pra ver? Peraí, no meu não tá aparecendo, não. Ah, não aparece, não? Não. Pode ser Isso que... tem no celular? Porque no celular não tá achando também, não. Não, nem no computador tem. Ah, então deve ter bloqueado. Ou então o programa às vezes bloqueia para não interferir na aula. Então depois eu tenho que desbloquear isso. Não vou fazer isso agora, não. Então alguém pode me falar esse primeiro sextante aqui, por favor? Qual score colocaria? Por quê? Eu vou e anoto aqui. Alguém quer se habilitar aí? O score 4? Score 4. Tá ok, daqui a pouco a gente vê aí, tá? Pessoal, esse sextante aqui, quem falou? Score 4? Lara. Obrigado, Lara. Esse sextante aqui, pessoal. 4. Esse aqui. O 4, do esse aqui meio? também? É. Não, 1. Esse aqui é 1? Não, mas tem o 21 de bolsa de 6 milímetros e dente 21 com sangramento. Verdade. Eu Então coloquei qual errado. seria, pessoal? 4. 4. Ok. Esse score aqui? 0. Esse aí seria 4 também, não? Ah, aí é o 16, na verdade. O 16 Seria não é 3, não? Não, confundi. Não, Pessoal, é 0 mesmo. Eu acho que é o 0. Ah, tá. Porque só tem o zero. 21. Isso. Chegaram à conclusão, então? É 0? É 0. Ok. Então esse aqui de baixo aqui, então, qual que seria? O 3. 3. Isso. Esse consenso geral aí. E esse aqui do meio? 2. 2. 2. Okay. E esse de cá? 4. 4. 4. Ó, a situação dele tá meio tenebrosa, né? Então tem vários 4 aí, né? E um 3 aqui. Depois vocês vão ver mais para frente, pessoal. O score 4 às vezes é sugestivo até de futura cirurgia para o paciente, né? O 3 raspagem e o 2 também uma raspagem. Então vamos lá para esse sextante aqui, ó. É o sextante de premolares e molares superior direito. Então a gente pode colocar, deixa eu mudar a cor aqui. A gente pode colocar aí que para esse sextante, a gente tem aqui o dente 16, correto? Uhum. A gente tem dente 15, pertencente a esse sextante, tudo bem? Então, o azul seria esse sextante, o 16 e o 15. Então, a gente pode ver que o pior dente nessa situação é o 16, não é? Ele está pior que o 15. Então, obviamente, a gente coloca aí o score 4, que corresponde a bolsas de 6 milímetros ou mais. Então, a gente seta o pior score, né? Poderia ser 3, mas como o pior é o do dente 16, então a gente seta 4, muito bem, se acertaram aí, ficou bacana mesmo, né? Então, seguindo aí esse do meio aqui, que é o sextante superior anterior, então a gente pode colocar aqui dentro dessa área tem o dente 21, né? E tem o dente também 21, né? Então o dente 21 tem o quê? Ao mesmo tempo tem sangramento e bolsa de 6 milímetros. Então, pior situação aí é o da bolsa periodontal, é pior que o score de sangramento, né? Só lembrando aí, o score de sangramento é o score 1, né, pessoal? Então, o score de sangramento, o de bolsa
de 6 milímetros, ele é pior, então houve uma certa dúvida aí, então ficou realmente score 4, né? Score 4, porque é o pior que tem para esse dente aí. Seguindo aí o outro quadrante, o outro sextante, melhor dizendo, que é o sextante superior de premolar e molar superior esquerdo, então não há nenhum dente, né, relacionado a esse quadrante, então, como a gente colocou aqui demais dentes sem alteração, então o score realmente é 0 para essa situação. Seguindo isso, seguindo o quadrante inferior de premolar e molar inferior esquerdo, né, nós temos quais os dentes aí? Temos só o dente 36, né? Dente 36. Então, o dente 36 tem bolsa de 4 milímetros, score 3, muito bem, bacana aí para você acertar aí, ficou joia, né, sem titubear. Seguindo aí, né, para o quadrante anterior inferior, nós temos os dentes 31, temos o dente 31 e 41, né? Então aí, são dentes com cálculo supra e subgengival, então, presença de cálculo, né, independente de sangramento, sem bolsa periodontal, sem bolsa, tá, pessoal? Então, até 3 milímetros, então score 2, então acertar aí, bacana. E por fim aí, né, no quadrante de premolar e molar inferior direito, nós temos o dente 47 com bolsas de 6 milímetros, então score 4 para esse paciente nesse quadrante. Ficou ótimo, perfeito aí, muito bacana mesmo, gente, muito bacana. Bom, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês agora, tá? E depende muito de vocês aí. Vocês querem tirar aí uns 15 minutinhos para fazer um lanche, tomar uma água, fazer um cafuné no cachorro, ou a gente segue aí com mais 2 exercícios? Aí eu deixo a crédito de vocês, tá? Vocês podem abrir todos os áudios aí e vai falando aí para mim, por favor, né? Cerca de 11 alunos aí. Por mim, pode seguir. Eu preferia parar. Eu tô fazendo cafuné no cachorro já. Então tá bom, gente. Vamos dar um stop aí, tá? Então são 9h07. A gente vai até 9h25, tá? 9h25 a gente volta aí com o outro exercício, tudo bem? Caso não dê tempo da gente terminar tudo, aí fica um exercício para casa para vocês aí, tá? Então 9h25 nós estamos de volta aí para continuar, tá ok? No próximo exercício. Então até daqui a pouco, pessoal. Até daqui a pouco. Professor, você já está conseguindo me escutar? Estou conseguindo, Henrique, perfeitamente. Ah, ok. Consegui resolver aqui. Beleza. Quando eu fiz o teste, Henrique, você não preocupa não. E alguém mais que tiver com problema de áudio aí, também não preocupe não. Quando eu fiz o teste aí na quinta, sexta e sábado, fiz teste com pessoas diferentes e elas também tiveram problema em setar o áudio, tá bom? Então, não, eu já estava setado, eu já tinha colocado, só que a minha placa de áudio deu problema, eu tive que religar ela. Aí deu isso mesmo. Beleza, pô, então, obrigado, viu, Henrique? Nada, eu que agradeço. Um abraço. Gente, então até daqui a pouquinho, tá? Eu vou dar vou parar aqui a gravação, nossa, e eu vou abrir aqui o Jamboard, tá? Para vocês verem depois, no final, eu vou deixar o Jamboard aqui para a gente ver aí como que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Então, daqui a pouquinho, 9h25, nós estamos de volta aí.